Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos, que tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. O que tinha naquele sonho de Jacó? O que é que ele achou ali? O que é que tinha naquele sonho de Jacó? Quais os 4 aspectos do sonho de Jacó? De quantas formas o Senhor se revela? Essas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho DVD. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações dos demais vídeos, tá certo? Muito bem, temos algumas perguntas dentro dessa questão para trabalhar, visto que quando vamos trabalhar termos gregos e hebraicos, nós vamos encontrar também bastante amparo, né? Nós vamos observar que nós temos aí a metamorfo, né? Que é uma mudança profunda de natureza, caráter de modo de viver produzida por Deus. Isso aconteceu, a metamorfose, não é? Que aconteceu na vida de Jacó. Isso no hebraico, não é? No grego, aliás, para ser mais preciso, né? Essa metamorfose, ela acontece lá no capítulo 12, versículo de número 2 de Romanos, Paulo escrevendo a Romanos, como diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, metamorfe ou metamorfose, né? Metamorfe é derivado de metamorfose, certo? E assim sucessivamente. A palavra metamorfose é derivada de metamorfo, melhor. Então a ideia aqui de transformação interior, que se manifesta no exterior, somos transformados de glória em glória. Paulo também tratou isso em 1 Coríntios. Mas, dentro dessa questão dessa palavra, nós vamos partir para a nossa lição propriamente dita, onde nós vamos encontrar subsídio suficiente para aprendermos sobre esta sacrossanta palavra, né? Então, quando vamos caminhando aqui para a lição de número 10, nós já vamos observar que agora é Deus com Jacó. Nós fomos para Abraão, passamos por Isaac e agora é com Jacó. E vamos observar Deus fazendo promessas para ele, né? E reafirmando as promessas. Jacó de um usurpador, né? De primogenitura, de trapaceiro, né? Aquele que agarra pelo calcanhar, de aproveitador, agora está na direção, está sob os cuidados de Deus, né? Então é isso que nós vamos trabalhar. A lição está pautada no Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 17, e nós temos assim o texto. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cuja tocava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Então Deus se apresenta e diz: a promessa está de pé. É eu mesmo que estou protagonizando, né, essa teofania, certo? E ele diz, prossegue o texto, versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti
e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde queres que fores, e te darei a tornar esta terra, porque te não deixarei até que seja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Não é estava, está nesse lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ele chamou aquele lugar de Beit-El, casa, né? El é Deus, então casa de Deus. Dentro desse conceito, nós vamos partir para a nossa lição. O texto áureo nos diz assim: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te darei a tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Gênesis 28, verso de número 15. A verdade prática não diz: após o encontro com Deus, Jacó é transformado, ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Deus se apresentou, a transformação é certa. Se Deus estiver no negócio, não tem como fugir da presença de Deus, né? E nós vamos começar a trabalhar dentro dessa questão, que no capítulo 28, nós temos essa narrativa. A escada primeiro, o sonho que mudou uma vida. Primeiro tópico. O segundo tópico nos apresenta assim, as descobertas de Jacó. O que Jacó descobriu naquele sonho, né? Jacó viu a presença de Deus, Jacó descobre a casa de Deus e Jacó descobre também a porta dos céus. Descobre Deus, descobre a casa de Deus e descobre a porta do céu. Não é? A coluna de Betel, a pedra transformada em coluna. E geralmente quando você passa em alguma estrada, está em viagem, você encontra cruz à beira da estrada, né? Aquilo ali é um marco que alguém colocou ali para marcar que ali não tem um morto, mas ali morreu alguém. E era isto que Jacó fez, Jacó, isso mesmo. Ele pega e ele tornou fugitivo e ele vai caminhando. E quando ele cansa, chega à noite, ele vai dormir, ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. E aquela pedra, ele fez um marco, ele enterrou aquela pedra ali, fincou aquela pedra ali. E disse disse assim: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, não é? Quando vamos ver esse relato do sonho de Jacó, ele é até o verso 17, mas o verso 22, verso 10 a 22 é o relato correto. Nesse relato, ele está viajando, fugindo, saindo de Berseba para Arã, e recebe a bênção do seu pai a partir para encontrar com os parentes de sua... Ele encontra para encontrar uma esposa entre seus parentes, né? Aí ele sonhou e parar para descansar. Diante de tal, ele adormeceu em uma escada, que pode ser também chamada de rampa, que ligava do céu à terra. Os anjos de Deus subindo e descendo. O Senhor estava em cima da escada. Então, logo nesse sonho, ele encontra três fatores, três coisas interessantes. Primeiro, ele vê uma escada. Segundo, ele vê o anjo de Deus. E terceiro, ele vê o próprio Senhor. Então, o sonho não tinha como ser diferente. A escada falava da reafirmação da aliança, por isso que ele é patriarca, que Deus havia feito com Abraão. Assim foi com Isaac, com Isaac isso, e agora com Jacó. Então Deus confirma quando liga essa escada. Deus confirma, nós vamos citar aqui algumas lições em Betel, né? Então Deus afirma que Jacó, falando para Jacó que as promessas anteriores feitas a Abraão e a Isaac,
não é? E a Isaac, ela estava de pé. A terra seria dada à sua descendência. Aí as 4 promessas que Deus faz para ele. Ele faz promessa, promete, faz a promessa, refaz de novo e repete de novo. Então daria a sua descendência seria numerosa, todas as famílias da terra seria abençoada por meio dele, e Deus estaria com ele, guardando e trazendo de volta a sua terra. Ou seja, de onde você saiu humilhado, vai voltar exaltado. Mas não só exaltado, volta transformado. Vai sofrer uma metamorfose e será transformado. Qual é a reação que Jacó tem? Quando durante a fuga ele vê, e a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, então eles trabalhavam para aquele que confia em Deus. Nas Escrituras Sagradas vamos ver diversas vezes o Senhor revelando, a sua vontade. Quando falar de sonho, nós temos alguns personagens que sonhou, depois estarei elencando aqui, tá certo? E, enfim, estarei elencando. Então, Deus se apresentou em sonho. Jacó, em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas Deus se apresenta e diz a ele, no topo da escada, o Senhor falou com Jacó de modo semelhante como falara com seu pai. Note que Deus se reafirma sempre de uma mesma forma, assim como foi com Abraão, com Isaac e agora com Jacó. Então, o Eterno, ele fala a respeito do pacto abraâmico e que fez com Isaac, prometendo que daria a terra a Jacó e que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó, de sua descendência, e certamente Jacó estava tenebroso ao ter que deixar sua família e seguir em direção àquela terra. Mas você vai voltar, né? As promessas de Deus a Jacó, Deus se revela a Jacó em sonho, faz promessas. Primeiro ele prometeu dar-lhe a terra em que ele estava deitado, naquela noite sombria, tenebrosa. Depois ele prometeu sua semente seria tão numerosa quanto o pó da terra, que ocuparia os 4 cantos da terra, ou seja, do ocidente, oriente, norte e sul. E em seguida ele repetiu isso com firmeza, assim como fizera com Abraão e com Isaac, né? Então, as tuas sementes será como o pó da terra, capítulo 28, versículo 14. Por último, ele prometeu que lhe estaria com ele e guardaria por onde quer que andasse. Aí nós vemos o que faria se retornar à terra onde ele encontrava-se e não deixaria até cumprir, certo? Podemos observar que os anjos que Jacó teve sugerem que desempenhavam um papel importante ao guiar o povo de Deus sobre o novo concerto, né? Sobre o plano salvífico de Deus, sobre os cuidados, né? O plano da promessa, da salvação, dos pecados, do sacrifício, né? E os anjos também são ativos na vida das pessoas. Deus aparece a Jacó com mensagem de que a bênção prometida do seu avô continuaria no meio dele. Esta é a bênção que foi prometida por Abraão lá no capítulo de número 12, verso 3, capítulo 13, verso de número 14 e 16. Então essa bênção incluía a presença de Deus, a sua orientação e a sua proteção. Ou seja, na questão da bênção aqui, não faltaria ali nada, absolutamente nada. Então, vamos, quando ele acorda, ele diz, na verdade o Senhor está nesse lugar. Ele chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus, e ele ergueu ali a pedra que havia usado como travesseiro. Ele untar quer dizer ungir, e ele ungiu aquela pedra. Podemos observar que ele vai em frente com o projeto. Ele ungiu aquela pedra. O texto é muito claro, né? E ele colocou ali como um memorial e fez um voto. Conforme eu disse, que no lugar que passamos, sim, à beira da estrada, costumamos ver cruz, né? Que está ali posta, enfim, porque alguém morreu ali. Não é que está ali morto, mas alguém morreu, certo? Então, esta é a lembrança. Jacó deixou ali, porque aquilo ali ficou marcado. Enquanto ele tivesse vida,
ele lembrar daquele lugar e daquela pedra que ele fez um voto. Qual o significado do sonho de Jacó? Mais frequentemente, o significado do sonho seria o quê? Muito bem. Quando vamos para essa proposta, nós vamos observar que o sonho frequentemente é entendido como a afirmação da aliança de Deus com Jacó, um sinal da presença de Deus e proteção divina, né, durante a sua jornada. A ligação entre céu e terra como iniciativa de Deus é um marco da transformação espiritual de Jacó. Então, na tradição cristã, muitos relacionam essa escada às palavras de Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo 51, vendo nela um símbolo de meditação, de mediação entre Deus e a humanidade, certo? E quando vamos ver no capítulo 28, versículo 10 a 22, nós vamos que ele parte e a partida dele o descanso. Jacó deixa Berseba em direção a Harã, está fugindo da ira do seu irmão, que disse que ia lhe matar. Nós comentamos isso na lição passada. O vídeo está aí no card, você pode assistir, se não assistiu ainda, não é? E essa cena destaca a sua vulnerabilidade. O herdeiro da promessa está em um palácio, mas sozinho. Era para estar num palácio, mas estava sozinho no deserto. Olha o contraste, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos ver que ele sonhou. Havia uma escada na terra, cujo topo chegava até o céu, conforme já vimos. E essa palavra indica que a escada era o rampo, a palavra usada aqui. Então ele estava, aqueles anos subir e descer por aquela escada. E o texto é muito objetivo quando faz essa proposta, porque vamos observar que dentro dessa questão, o ponto principal aqui é a estrutura em si, não é a estrutura em si, mas é a conexão entre céu e terra. Os anos subindo e descendo mostrava atividade constante no mundo de Deus no mundo. Era uma atividade de Deus no mundo. Deus estava mostrando para Jacó: apesar das tuas lutas, eu estou aqui. Não é? Nada foge do controle de Deus. Nos versos de número 13 e 15, a promessa divina está intrínseca. E Deus se identifica como o Deus de Abraão e de Isaac e reafirma a aliança. A terra será dada a Jacó e seus descendentes. Sua descendência será numerosa. Todas as nações serão abençoadas por meio dele. O Senhor, Deus estará com ele, em onde quer que ele esteja, ou onde quer que ele vá, né? E Deus o trará de volta à terra prometida. Ou seja, esse é o centro do relato. Jacó recebe pessoalmente as promessas que antes havia sido feita ao seu pai e ao seu avô. Então Deus reafirma a promessa. Deus não quebra a sua aliança. Aí, quando ele desperta, ele declara: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele percebe que Deus pode manifestar fora dos lugares que ele considerava especiais. Então, o maior lugar de Deus a manifestar é o coração de um necessitado, de um carente, de um aflito, de um agoniado, como estava ele. Então, o lugar não era espaço físico. O lugar é no coração, na vida de um necessitado. Então a experiência produz reverência e temor. E ele fala assim: quão terrível este lugar. Este lugar é a casa de Deus e esta é a porta do céu. E ele finca um memorial, conforme já dissemos. Jacó ergue a pedra que servia de travesseiro, derrama óleo sobre ela e consagra como memorial. Ele dá o nome daquele local Betel, certo? Que Beit El, Beit é casa, El é Deus, então casa de Deus. Embora anteriormente fosse conhecido como Luz, e esse como Luz era amendoeira, né? Mas Deus mudou. Aí ele faz um voto dizendo: se o Senhor guardar, prover o meu sustento e trazer de volta em segurança, então
Ele disse: se o Senhor me guardar, me der sustento, me der roupa e me trazer de volta em segurança, o Senhor será o seu Deus. A pedra será uma casa de Deus e ele daria o dízimo de tudo que recebesse. Esse voto não deve ser entendido como uma barganha, mas como uma resposta de compromisso diante das promessas recebidas, porque Deus primeiro havia feito promessas a ele. Então Deus não barganha com ninguém. Deus só cumpre o que havia dito através de seu pai e através do seu avô, Abraão e Isaac. E o que vamos tirar dessa lição é que Deus encontra pessoas em momentos de incerteza. Jacó estava sozinho, longe de casa, enfrentando consequências de suas escolhas. Mesmo assim, Deus veio ao seu encontro. Então, a graça precede o mérito. Antes de Jacó demonstrar fidelidade, ao realizar qualquer grande feito, Deus fez promessas. E a iniciativa não parte de Jacó. A iniciativa parte de Deus. A iniciativa não parte de Jacó. A iniciativa parte de Deus. Outro ponto interessante, outra lição que temos aqui dentro desse texto, é que Deus não está presente além dos lugares sagrados. Deus está presente além dos lugares sagrados. Jacó descobre que a presença divina não está limitada a um templo ou uma cidade específica, não. Outro ponto importante, as promessas de Deus atravessam gerações. A aliança dada a Abraão passa para Isaac e agora para Jacó, mostrando a continuidade do plano divino, porque Deus de nada tem falta. Dentro da visão cristã, da perspectiva cristã, Jesus Cristo faz referência à imagem dos anjos subindo a escada, no capítulo 1, versículo 51 de João, conforme eu havia citado, e muitos cristãos entendem que Cristo é o verdadeiro elo entre o céu e a terra, simbolizando aquela escada de Jacó. Sim, é isso. Aí o sonho em Betel não é apenas uma experiência pessoal, mas um marco da história, da aliança de Deus, um dos relatos mais ricos e que tem um simbolismo muito contundente no livro do Gênesis. Podemos observar que dentro dessa aula nós vamos entender o contexto da viagem de Jacó, identificar também elementos principais do sonho que já estamos discorrendo aqui, compreender as promessas de Deus a Jacó e fazer as aplicações para a nossa vida cristã, que é o que estamos fazendo, né? Alguém já passou um momento como esse? Já passou por um momento em que se sentiu sozinho, sem saber o que fazer? Explique que Jacó estava exatamente nessa situação, havendo deixado a casa, estava fugindo, em conflito, e logo com seu irmão, no mesmo momento de incerteza, Deus se apresenta para ele, certo? Então, quem era Jacó? Jacó era irmão de Isaac, filho de Isaac, aliás, neto de Abraão. Ele estava viajando de Berseba para Arã, e ele estava longe da família, sem proteção humana, incerto quanto ao futuro, e dependia de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco justamente quando reconhecemos a nossa dependência dele. E eu sei o que é depender de Deus. Eu já vivi isso. Eu vivo isso, na verdade. Aí ele vê no sonho primeiro uma escada, eis que uma escada posta no céu, posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E tinha ali os elementos daquele sonho: escada, anjo, o Senhor. De novo, escada, anjos e o Senhor. A escada representa a ligação entre céu e terra. Os anjos mostram que a atividade constante de Deus em favor do seu povo. O Senhor, Deus, está acima da escada, mostrando a sua soberania. Mesmo quando não percebemos, Deus continua trabalhando em nossa vida. Foi quando ele vem em si e ele percebe que Deus está trabalhando ali. Aí nós temos a confirmação da promessa, no capítulo 28, versículo 13 a 15. Deus reafirma a sua aliança que foi feita com Abraão e as promessas de posse da terra, de descendência longa. Deus, ele trabalha, ele fala de uma descendência numerosa, da bênção para todas as nações, da proteção divina, da presença constante
Então a maior promessa não era terra ou prosperidade. Era ele quando Deus falou, eis que estou contigo. Então a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer bênção ou bens materiais. E a reação dele, ao despertar do sono, ele declara, na verdade o Senhor está nesse lugar. Ele reconheceu a presença de Deus, adorou, consagrou e mudou o nome do local de Betel e chamou de Casa de Deus. Chamou de Betel. O nome daquele lugar antes era Luz, que significava amendoeira. Então, as experiências genuínas com Deus produzem reverências, gratidão e adoração. Aí ele vai e faz um voto. Seu voto incluía fidelidade, adoração, gratidão, consagração. Quem recebe as bênçãos de Deus deve responder com compromisso e obediência. Então Deus fala nos tempos difíceis, Deus continua presente, as promessas de Deus permanecem. Então a presença de Deus transforma lugares comuns, certo? Em grandes bênçãos. E dentro dessa questão, nós podemos observar quando Deus se revela em lugares comuns, se torna um marco de transformação espiritual. Quando Deus falou, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. O que Jacó viu naquele sonho, primeiro a escada, como eu já disse, a Bíblia diz que havia uma escada apoiada da terra ao céu, Os anjos estavam em movimento, subindo e descendo, então os anjos estavam movimentando pela escada. Isso demonstra que Deus está ativo, governando os acontecimentos da terra. Deus não está ausente de nada. Deus está sabendo tudo, conhece tudo, está vendo tudo, até porque nada passa dos olhos do Senhor. Então, os anjos representam serviço divino, os cuidados de Deus com o seu povo. O Senhor falando com ele, acima da escada, ele se apresenta. Eu sou falando como Deus de Abraão e Isaac, assim como Deus se apresentou para Abraão e Isaac. E ele fez a promessa de Jacó: dar-lhe-ei a terra onde está, multiplicarei a sua descendência, vou abençoar todas a terra por meio da sua linhagem e estar com ele e protegê-lo. Vou estar contigo e vou te proteger. Então ele viu a escada ligando a terra, os anjos subindo e descendo. Então o mais importante no sonho não era a escada nem os anjos, mas a revelação de Deus. O sonho mostrou a Jacó que não estava sozinho. Mesmo naquela angústia, naquela agonia, Deus estava presente, Deus estava no controle. Deus tinha um propósito para a sua vida e cumpriria a sua promessa. Então, a escada mostra o caminho, os anjos mostram a atividade. A voz de Deus revela a promessa. A presença de Deus transforma a vida de Jacó completamente. E temos aqui uns aspectos, 4 aspectos dos sonhos. Jacó, que a escada, o anjo, o Senhor e as promessas. Escada quer dizer, aponta para a comunhão, os anjos apontam para serviço e cuidado, e o Senhor fala da presença divina e as promessas apontam para a fidelidade. Ou de uma forma mais simples, podemos observar, se quisermos fazer a ligação, conexão, atividade, presença e promessa. Conexão, atividade, presença e promessa. Então esses 4 aspectos mostram que o sonho de Jacó não foi apenas uma visão extraordinária, mas uma revelação, que Deus estava presente, guiando e comprometido com o futuro do seu servo que estava ali. Observemos quanto o cuidado de Deus. E para finalizar, eu quero fazer uma abordagem aqui sobre quem sonhou, além de Jacó. Temos referência na Bíblia. No primeiro ponto, nós vamos ver o termo experiência também, sobre essa visão transformadora que Jacó teve, E a coluna, nós vamos trabalhar sobre essa questão. E
nós vamos ver que a experiência, por exemplo, segundo o dicionário, define o termo experiência como um ato de experimentar, de conhecimento adquirido por prática, estudo ou observação, ou ainda a forma de conhecimento abrangente, não organizada, ou de sabedoria adquirida de maneira espontânea durante a vida. Transformação, ainda segundo o dicionário, nós vamos ver que o termo deriva-se do verbo transformar, significa aquilo que se transforma, que torna uma nova forma e que se torna diferente do que era. Pode significar também se converter ou mudar. A experiência transformadora de Jacó fala de sua mudança de caráter. Ele não ocorreu em uma única ocasião. Ele não ocorreu em nenhuma ocasião, mas teve início, quando ele estava fugindo da presença de seu irmão Esaú. A fuga de Jacó para Harã, como era de se esperar, até ordenado pela sua mãe, nós vimos na lição passada, Esaú odiou Jacó por haver tomado a bênção, planejou matar ele com medo de morrer. Rebeca descobriu o plano e depois Rebeca também deu para ele, disse: pode ir para a casa do meu irmão. Deus de trama, depois da trama, aliás, Jacó percebe a bênção, recebe a bênção e agora planeja uma estratégia para salvar a vida do filho. A Rebeca faz isso, e nós vamos observar que em suas palavras sobre perder os dois filhos em um só dia refere-se ao fato de que a morte de Isaac seria seguido imediatamente a morte de Jacó. Então Rebeca sabia onde Jacó poderia permanecer em segurança e deveria ter ido para a casa de Labão. Deveria ir para a casa de Labão, seu tio de Jacó. Ele recebe, Rebeca manteria Esaú sob observação de esperança e que o tempo faria esquecer. Essa era a ideia dela. Ela teve vários prejuízos com isso. Um deles foi nunca mais ter visto o filho, Jacó. Então Jacó teve um sonho, era o início da sua transformação. Ele estava a caminho da casa de Labão. Deus deu a Jacó um sonho maravilhoso a fim de animá-lo, e afirma que sua fé não vacilasse nos longos, duros anos vindouros que viriam, Obviamente, ano vindouro fala de futuro. Então, na visão, a escada simbolizava que existia uma comunicação entre o céu e a terra. Jacó tinha o céu aberto. Deus ouviria as suas orações e o ajudaria. Os anjos subiam, desciam pela escada como mensageiros ministros do governo de Deus sobre a terra. O Senhor confirmou a Jacó as promessas da aliança de seu pai havia feito e prometeu-lhe abençoar, que acompanharia e guardaria e teria de voltar à terra, Estaria com ele de forma ativa e contínua. Isso não significa que o Senhor provaria tudo que Jacó fizesse. Aprovaria, não. Mas o sonho de Jacó, Jacó não foi o sonho de Jacó não foi natural, Foi sobrenatural. Tratou-se de uma manifestação divina por meio do qual Deus lhe trouxe a revelação, a direção. Nós vamos ver, a Bíblia registra diversos outros episódios que Deus falou através de sonhos. Nós vamos ver quando Deus concede orientação, advertências, promessas e revelações proféticas. Deus se aparece em sonho para Abimeleque, advertindo acerca de Sara, esposa de Abraão, capítulo 20 de Gênesis. Deus aparece em sonho para Salomão, ele oferece aquilo que desejasse pedir. Salomão pede sabedoria. Aos magos do Oriente são avisados que o sonho não retornasse a Herodes, em sonho para que não retornasse a Herodes o Grande. José no Egito, não é do Egito, ele não era do Egito. José no Egito, ele recebe sonhos proféticos acerca do futuro e de sua exaltação. Faraó sonha com as vacas magras, gordas e bem com espigas secas e cheias. Nabucodonosor recebe sonho profético revelado e interpretado por Daniel. José, esposo de Maria, recebe orientação divina sobre o sonho e ter avisado para fugir para o Egito
com o menino Jesus. A esposa de Pilatos, de Pôncio Pilatos, relata de ter sofrido um sonho, Mateus 27, versículo 19. Daniel também recebeu sonhos e visões proféticas, Daniel capítulo 7, verso de 1 a 28. Então esses textos mostram que Deus utilizou o sonho por meio de comunicação em diferentes épocas, circunstâncias diferentes, especialmente para revelar sua vontade e proteger o seu povo e anunciar os acontecimentos futuros. E a escada que tocava o céu, Jacó estava fugindo de casa, sozinho, seguro. Deus se mostra presente. Isso era consequente do seu erro, mas Deus usa de bondade e de misericórdia. No sonho ele viu uma escada, cuja tocava no céu. Aquela escada revelava uma ligação entre o céu e a terra. Isso nós já falamos. Na verdade, ele se espanta com aquilo, não é? Então, os anjos de Deus subiam e descendo. Os anjos são mensageiros de Deus e está mostrando que tudo está em evidência, tudo está em movimento, não tem nada parado, não é? E aí nós vamos ver que Deus, ele se surpreende despertando disso e ele faz declaração: quão terrível esse lugar. Jacó ficou tão impactado, não é, pela manifestação divina naquele lugar, que chamou aquele lugar de lugar terrível. A palavra terrível aqui não significa algo ruim, assustador, no sentido negativo, mas algo glorioso, algo reverente, algo impressionante, algo santo, não é? Diversos textos bíblicos também usam as expressões para descrever o próprio Deus como uma experiência divina, sobrenatural. Por exemplo, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, grande e terrível. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias capítulo 1, versículo 5. Não temas, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Neemias capítulo 4, verso 14. Mas o Senhor está contigo como um valente terrível. Jeremias capítulo número 20, versículo número 11. Então, destacamos aqui essas questões que não foi só naquela passagem, houve outras, né? E houve outras manifestações grandes em que Deus foi taxado como terrível, né? Então, a coluna de Betel é uma resposta a essa experiência. Jacó tomou uma pedra que havia usado como travesseiro e nós já sabemos o que passamos aqui, tá certo? E eu finalizo aqui esta aula, para o vídeo não ficar muito longo, com as observações sobre as lições que tivemos em Beit El, Betel, casa de Deus. Primeira lição que temos é: se adapte às fases da vida. Inicialmente, Jacó usou pedra como travesseiro e chão como colchão. Assim, temos uma lição sobre o poder da adaptação às fases ruins que a vida impõe. Até que o processo é doloroso, mas se torna coisa do passado. Segunda lição que temos é pedra. Fala de juízo e de misericórdia. Juízo e misericórdia. Segundo a palavra de Deus, toda vez que uma pedra foi ao encontro de alguém, era sinônimo de castigo. No mundo de uma funda, munido de uma funda, Davi arremessou uma pedra na testa de Golias, e o gigante caiu. De acordo com a visão de Daniel, capítulo 2, verso 34, nós vamos ver que uma pedra cortada sem auxílio de mão feriu a estátua nos pés de ferro e de barro que caiu. E a terceira lição que temos aqui: lugar de passagem, certo? Aquilo era um lugar de passagem. Por isso vale a pena lembrar que Jacó não ficaria para sempre naquele local. Não, era uma passagem. Betel era apenas uma passagem, uma parada obrigatória até chegar ao seu destino. Então, esse lugar que pode estar desconfortável, mas é passageiro. Deus vai trazer provisão, vai colocar uma escada de escape aí. Na quarta lição nós temos: se Deus não está no topo, cancele o projeto. Deus precisa estar no topo. Porque o projeto estava de pé porque Deus estava no topo. E ele vai lá e disse que seria: eu sou Deus de Abraão, teu pai. E pronto, já começou a reativar a promessa. Escada não é elevador. Escada é processo. Quinta lição:
Quem se apoia na pedra, sonha. Se apoia na pedra, a pedra angular da esquina. Você pode sonhar. O céu não está em estático. Não, o céu está em movimento. A escada havia anjos que subia e descia. Fala do movimento, é símbolo do céu agindo em nosso favor. Você que está hospitalizado, você que está no seu trabalho agora à noite, que trabalha em portaria, que trabalha em algum lugar à noite, que eu vi esse vídeo, saiba que o céu não está estático, o céu está em movimento. Oitava lição que temos, aquilo que te aconteceu que te conecta ao céu. Use aquilo que te conecta ao céu. A escada conectou a terra com o céu. Deus sempre buscou se conectar com o homem, não é? Mesmo sendo necessário pôr uma escada, não é? Deus agirá quando você descansar. Esta é a primeira vez que Deus fala diretamente com Jacó. Aqui eu chamo de independência, né? Porque as outras estavam atreladas, não. Aqui ele já trabalha isso, tá? E podemos aprender também que momentos difíceis proporcionam grandes experiências. Além dos momentos difíceis da vida de Jacó, porém, mesmo sem o aconchego do lar, longe dos pais e a caminho de uma terra cheia de incerteza, ele vivenciou grande experiência e foi ali que ele teve a transformação. Sabe que os momentos difíceis nos proporcionam crescimento e maturidade espiritual, pois Deus mostra até nos dias difíceis que ele está conosco. Afinal, em todo tempo ele é bom. Deus é bom em todo tempo. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.